Olá, meus queridos alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de ciências dessa semana, uma das aulas de ciências. E na nossa aula de hoje nós vamos fazer uma breve revisão do assunto que nós estudamos. Então, nas fichas de atividade, nós vamos trabalhar as fichas, tá? O conteúdo do livro já está todo ok. Verifique se tem alguma atividade pendente no livro de vocês e façam. Então, o conteúdo de ciência, a tia Juliana já encerrou do livro. Agora, nós vamos trabalhar apenas com fichas de atividade, tá certo? A partir da página 83 são as fichas que a gente precisa fazer, até o finalzinho das fichas de ciências, tá bom? Então, nós vamos começar a nossa aula trabalhando aí as fichas 83 e 84. Preste atenção nessa breve revisão que a tia vai fazer com vocês sobre as cadeias alimentares. Eu tenho aí duas fichinhas de cadeia alimentar, para depois a gente ir para as fichinhas de teia alimentar, tá certo? Então, em uma cadeia alimentar, nós sabemos que existem os produtores, o consumidor produtor, o consumidor primário, o consumidor secundário, terciário, não é? E existem também os decompositores. Nós sabemos também que para indicar as partes que compõem a cadeia alimentar, a gente utiliza uma setinha sempre apontada para o animal, para o elemento que come, tá? Então, aqui o produtor, ele serve de alimento para o consumidor primário serve de alimento para o consumidor secundário serve de alimento para o consumidor terciário. Podem existir outros consumidores, tá? E todos eles servem de alimento para os organismos decompositores. Lembrando que os decompositores são os fungos e as bactérias, que decompõem a matéria orgânica, realizando o ciclo e devolvendo esses nutrientes em forma de nutrientes para a natureza, tá bom? Então, essa é a estrutura básica de uma cadeia alimentar. Nós sabemos também que no produtor são seres autótrofos que produzem o seu próprio alimento através do processo chamado fotossíntese, que o consumidor primário vai ser sempre um animal herbívoro. Por quê? Porque se alimenta de planta e o produtor é uma planta. Consumidor secundário pode ser herbívoro, mas também pode ser onívoro, tá? Que são as duas coisas. E consumidor terciário e os outros são consumidores carnívoros, tá bom? E decompositores, fungos e bactérias. Então, a gente vai começar aí a realizar juntinhos essa ficha de atividades da página 83. Na primeira questão, ele fala um pouquinho sobre os seres humanos. Então, os seres humanos também podem fazer parte da cadeia alimentar, não é? Eles são onívoros. Por que eles são onívoros? Porque eles têm alimentação baseada nas duas coisas, nos herbívoros e carnívoros. A gente se alimenta de vegetais e de animais também. O que quer dizer que se alimenta tanto de alimentos de origem animal quanto de vegetal. Essa imagem que vocês têm aí na ficha, ela apresenta uma refeição, um prato de comida, tá? E aí vocês vão identificar quais os níveis tróficos cada um desses alimentos representa, ocupa. Como é que a gente vai saber disso? Veja bem, primeiro tem uma setinha apontada para o arroz. O arroz é de origem vegetal, não é? Essa setinha aqui. Então, o arroz é de origem vegetal. Ele vem de quem? Do arroz, de um pezinho, de planta. Então, ele vai ser o quê? E aí, o que é que a gente vai identificar? Vocês vão anotar. Mas vamos ver pela própria ficha para ficar melhor de vocês visualizarem. Vamos lá? Então, aí, gente, nessa imagem, é a gente enquanto ser humano, você. Então, nós somos seres humanos, não é? Seres humanos. Se a gente se alimentar aqui desse arroz, nós seremos classificados como? Como consumidor primário, não é assim? Alimentar-se da batatinha. Batatinha também de origem vegetal. Seremos também consumidor primário. E o feijão também nós seremos consumidor primário. Já aqui do outro lado nós temos a salada de origem vegetal, também consumidor primário. Mas a carne, o último aí, a carne vem do boi. Então o boi se alimenta de um vegetal, por exemplo, pasto, capim. Então o boi é o consumidor primário e nós, nesse caso, vamos assumir a posição de consumidor secundário. Tá certo? Então, agora, turminha, que a gente já respondeu aí essa letra A, vocês vão pausar essa videoaula e vão responder aí, observando a letra B e letra C, tá? Termine
fazer até a página 84 dessa fichinha e em seguida dar play novamente para a gente fazer aí, conferir para ver se está tudo direitinho, tá bom? Então, veja só, gente. Essas cadeias alimentares, ela ficaria da seguinte forma. Eu preciso colocar o alimento do boi, no caso mais comum é capim, o pasto, tá? Que é o produtor, o boi, e aí o ser humano se alimenta dessa carne bovina. Não é assim que funciona? Então, nós, enquanto seres humanos, ocuparíamos que lugar da cadeia alimentar? Nós seríamos o consumidor, o quê? Consumidor secundário. Ó, o consumidor primário é o boi, que é o animal herbívoro. Consumidor secundário, tá certo? Vou colocar assim. Já na segunda cadeia alimentar, eu teria as algas como os produtores e teria que incluir aí um peixe herbívoro, porque a traíra ela não é um peixe herbívoro, ela é carnívoro, então ela tem que estar aqui. Então eu preciso dar um exemplo de um peixe herbívoro que se alimente das algas. A traíra, que é um peixe carnívoro, e então o ser humano que se alimenta da traíra ocuparia aí que posição? Ó, produtor, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário, né? Então as duas cadeias alimentares ficariam assim, tá bom? Vamos agora para a próxima questão, a letra C, aliás. Para cada uma das situações, qual é o nível trófico? Qual nível trófico você estaria ocupando? Então vamos lá. Nível trófico é cada item da cadeia alimentar. Então aqui eu estou, primeiro nível trófico, segundo, terceiro. Então nesse caso aqui o ser humano estaria ocupando o terceiro nível trófico, tá? E nesse outro caso da cadeia alimentar, o ser humano estaria ocupando, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto. O quarto nível trófico. Então aí na letra C, você vai colocar aqui, a cadeia alimentar 1, o ser humano ocupa o terceiro nível, e na cadeia alimentar 2, o ser humano ocupa o quarto nível trófico, tá certo? Já na segunda questão, eu vou fazer junto com vocês lá no livro. Vamos lá acompanhar. Essa segunda questão, gente, ele diz que os decompositores possibilitam o ciclo da matéria e são o elo entre o início das cadeias alimentares com o seu final. Então, eles juntam o início da cadeia alimentar com o final dessa cadeia. Completa o esquema a seguir, indicando o início e o término do ciclo da matéria. Então, os produtores, no ciclo, no primeiro esquema aqui, os produtores, eles indicam quem? O início, não é? Então, vocês vão copiar aqui o nome início. O início está quem? Nos produtores, não é neles que começam tudo? Então, depois dos produtores, eles produzem o quê? A matéria orgânica. Então, copia aqui, matéria orgânica. Os decompositores é o final desse ciclo, não é? É o final desse ciclo. E, a partir deles, a gente tem a próxima etapa, a segunda etapa, não é? O segundo passo 2, não é? Que também é a matéria orgânica. Lembra que os produtores, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Digamos uma plantinha, caiu um pedacinho de folha, então ela produziu matéria orgânica. Essa matéria orgânica ela é utilizada pelos decompositores que devolvem essa matéria para o solo em forma de fertilizante, tá certo? Então é assim que acontece o ciclo da matéria. Já na letra B, gente, ele pergunta, não é? Qual a importância do passo 1 do ciclo da matéria orgânica? O passo 1 é esse que está aqui identificado, ó, que usa energia dos produtores para transformar em matéria orgânica. Então, eles voltam a ser matéria orgânica. Quando, por exemplo, as folhinhas secas das árvores caem. Então, esse primeiro passo é isso, tá? Como exemplo. Então, qual a importância? Eles transformam o produto, né, a energia maior que está concentrada nos produtores, em matéria orgânica, então em alimento para os decompositores, tá? Aí vocês vão responder aí na letra B. Já na letra C, ele pergunta, e qual a importância do passo 2 na matéria orgânica? O passo 2 é quando os decompositores transformam novamente em matéria orgânica, ou seja, gente, eles devolvem para a natureza, não é? Eles devolvem a matéria orgânica que serve novamente de matéria-prima para continuar aí o ciclo, tá bom?
E por último, a terceira questão, ele pede para que a gente complete as frases escolhendo a palavra correta da caixa a seguir. Então, os produtores são seres autótrofos, não é? Porque produzem seu próprio alimento, autótrofos. E fabricam a matéria orgânica de todo o nosso planeta. Já os decompositores são seres heterótrofos, não é? E são responsáveis por reciclar a matéria, disponibilizando-a novamente para os produtores reiniciarem o quê? O ciclo da matéria, o ciclo da matéria orgânica, não é isso? E aí a gente finaliza essa fichinha. A próxima fichinha da página 85, vocês vão fazer novamente, pausa o vídeo, responde até a página 86, é somente uma questão, só que essa questão está da letra A à letra F. Faz a leitura desse textinho e responde as próximas questões. Depois vocês dão play novamente no vídeo para conferir as respostas de vocês, combinado? Então vamos lá. E aí, gente, realizar a leitura dessa situação problema aí da cadeia alimentar de ciências, essa é uma situação problema que tem para a gente resolver agora, não é? Então ele apresenta aí um problema de uma região e em seguida ele consegue montar essa cadeia alimentar aqui, não é? Essa cadeia alimentar aqui eu colocou aqui no quadro para a gente analisar melhor. Então a gente sabe aqui que essas algas, elas são os produtores, não é? Vamos analisar o primeiro para poder responder as questões. As larvas microscópicas de peixe, não é? As algas microscópicas e o peixe, não é? As larvas de peixe. Eles vão ser aí um consumidor primário, não é? Consumidor primário. O peixe, ele traz aí o nome do peixe, peixe Mato Grosso, não é? Ele vai ser o consumidor secundário. A piranha vai ser o consumidor terciário e o jacaré será o consumidor quaternário. Então vamos analisar agora essa cadeia alimentar para a gente responder os itens que seguem aí na página 86. Primeiro, quantos níveis tróficos essa cadeia alimentar apresenta? Nível trófico, gente, é cada item da cadeia alimentar. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Tenho 5 níveis tróficos. As piranhas, que são o foco inicial do problema, ocupam qual nível nessa cadeia alimentar? Então, a piranha está aqui, ó. Ela ocupa o nível de consumidor o quê? Terciário. Olha que ele não pergunta nível trófico, é só nível, tá? Então, é consumidor terciário. Consumidor terciário. Já na letra C, ele diz, aliás, tem a continuação, né? Consumidor terciário, ele pergunta, são carnívoros ou herbívoros? E aí, eles são o quê? Olha só, preste atenção que a gente está analisando as piranhas, não é? Então, ele está aqui, ó. Consumidor terciário. A piranha vai ser carnívora, né, gente? É um peixe carnívoro. E aí, a letra C, ele vai perguntar o seguinte: as larvas de peixe aqui estão na posição de consumidores primários, isso. E nesse caso, elas são carnívoras ou herbívoros? A gente estudou que os consumidores primários são sempre o quê? Herbívoros. Por quê? Porque se alimentam das plantas, que são os produtores. Então, aí a letra C será herbívoro. Letra D. Quem são herbívoras, tá, gente? Aqui. Quem são os produtores dessa cadeia? Os produtores são quem? As algas, não é? São as algas. E na letra E ele pergunta, quem é o último consumidor nesse caso? Quem é o último consumidor quaternário? O jacaré. Então, o jacaré está aqui na letra E. Já na letra F, vocês vão fazer sozinhos, mas preste atenção na explicação que a tia vai dar, tá? Ele diz o seguinte: agora que você e sua equipe já levantaram informação sobre essa cadeia alimentar, qual é a razão do aumento do número dos ataques de piranhas? Então, por que o número de ataques de piranha aconteceu? Porque, gente, foi permitido a caça do jacaré. Então, se a caça do jacaré foi permitida, houve uma diminuição da população do jacaré.
que era quem comia as piranhas, tá? Então, não havendo predador das piranhas, a população de piranhas vai aumentar e, consequentemente, vai atingir o gado dessa fazenda, tá bom? E aí, vocês fazem um textinho explicando direitinho na letra F e a gente finaliza as nossas fichas de hoje, tá bom? Vejam na agenda, que foi postada domingo, qual é a atividade para ser feita lá do estudo dirigido, tá bom? Até a nossa próxima aula, turminha. Um grande beijo!